Olá para você que está aí do outro lado, buscando hoje muita informação sobre tecnologia. Muito prazer, eu sou a Laiane Dantas, sou esteticista e cosmetóloga há 16 anos. E de tempos para cá resolvi focar na gestão e administração da minha clínica. Então eu produzo os protocolos, treino toda a equipe, mas hoje fico muito mais na gestão e por isso fiz uma especialização em MBA, fiz um MBA em gestão e administração com ênfase em saúde hospitalar. Então me foquei bastante nisso e por conta disso preparei uma aula muito interessante para vocês sobre como faturar R$10.000 em um único dia com a sua tecnologia. Eu gosto de falar sobre isso porque normalmente nós aprendemos os protocolos, aprendemos os parâmetros dos aparelhos, fazemos o investimento na tecnologia, mas aí na hora de vender começa a ficar aquela nuvem negra em cima da gente de como vender, como oferecer, como fazer esse aparelho rentabilizar e se pagar. Eu costumo falar que nós não temos que nos esforçar para pagar o aparelho é que tem que trabalhar para nós, tá bom? Então, quero hoje aqui assumir um compromisso com você de que eu vou te ensinar uma coisa muito legal para o seu Technology Day. Independente da tecnologia que você vai trabalhar, você consegue aplicar essa metodologia, replicar em qualquer uma delas, tá bom? Sempre analisando e se identificando e reparando no perfil do seu negócio, tá? Então vamos lá. Para a gente se conectar um pouco mais, vou me apresentar, sou Laiane Dantas, como disse, esteticista e cosmetóloga, e fiz uma certificação em LED Laser pela Universidade Metodista. Também me certifiquei em estética facial e pós-operatório em Córdoba, na Argentina. Fiz uma certificação em eletroterapia facial e corporal também na Beauty School Academy em Portugal. Certificação em harmonização e saúde integrativa na Universidade de Medicina de Harvard e também atualização em ciências da saúde, lá na Argentina também. Em 2019, ganhei o troféu de Case de Sucesso do Estética Business Awards e me formei com um MBA em gestão com ênfase em administração hospitalar. Sou coautora do livro Espelho, Espelho Meu, Manual da Mulher de 40, de Ana Cláudia Petquevicius, e também tenho clínica de estética, dou consultoria e mentoria para clínicas e profissionais que estão começando na área. Vamos lá, eu coloquei um dado aqui que eu quero mostrar, dividir com vocês, porque às vezes muitas pessoas falam: Laiane, eu tô cansada, eu trabalho, parece que o dinheiro entrou na minha conta e saiu e eu nem vi. Então eu busquei algumas coisas aqui que vai fazer você entender que é preciso virar a chave, virar essa mentalidade e assumir o compromisso do seu negócio como gestor também e não só como técnico. Então a gente, da mesma forma que a gente não nasceu sabendo aplicar uma tecnologia, nós também não sabemos fazer a gestão, não nascemos sabendo ser gestores. Do mesmo jeito que você se importa em aprender sobre tecnologia, você tem que pegar e separar um tempo na sua agenda para aprender sobre a gestão do seu negócio, porque o faturamento é a soma disso, de você entregar bons procedimentos, mas também de saber precificar e de saber oferecer isso para o seu cliente, tá bom? Então, veja aqui comigo, de acordo com o jornal O Tempo, a procura por procedimentos estéticos teve um crescimento de 390% no primeiro trimestre de 2022. Isso são dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quer mais? A pesquisa aponta ainda que 80% dos entrevistados já realizaram algum procedimento e os outros 20% não. Porém, dos que não realizaram os procedimentos, ou seja, dos 20%,
15,8% mostraram interesse em realizar procedimentos estéticos. Então, olha a procura, olha o nicho que você trabalha, como tem procura dos pacientes, dos clientes por isso. E 56% dessas pessoas são mulheres entre 25 e 48 anos. É muito importante a gente entender isso, porque quando a gente identifica o público que procura o nosso trabalho, a gente consegue um marketing muito mais desenvolvido, já nichado para esse grupo. Eu vou falar com mulheres, a faixa etária delas eu já sei, então eu começo a entender o que elas gostam, aonde elas estão e começo a trocar aí bastante informação, bastante conteúdo que tenha a ver com esse público. Então, estudar a persona do seu negócio, o avatar do seu negócio é imprescindível. E o seu negócio não precisa ter apenas uma persona, porque às vezes você tem no seu consultório, na sua clínica, um tratamento para acne, que é muito mais destinado para o adolescente, mas você também tem um tratamento para o rejuvenescimento, que é destinado para uma pessoa mais madura ou que está numa fase aí de transição e precisa poupar colágeno, por exemplo. Então são duas personas, dois avatares completamente diferentes, mas tenha o avatar para cada tratamento que você oferece. Dessa forma, a comunicação com o seu cliente fica muito mais interessante. E aí, considerando os procedimentos cirúrgicos, as operações reconstrutoras subiram 23%, as cirurgias estéticas 8% e a maioria das pessoas procura por tratamentos estéticos não invasivos no atual momento. E aí, você tem mais um dado para você de que para você ter a sua tecnologia rentabilizando no processo da sua clínica, você precisa entender isso aqui, Clientes preferem pagar mais por experiências. E aí, qual é a experiência que você promove para o seu cliente? Desde o pré-atendimento, ou seja, o agendamento, até o momento que ele chega na sua clínica, é recepcionado, entra para fazer a avaliação, depois procedimento e pós-procedimento. Porque eu falo que entregar uma tecnologia, a maioria dos profissionais consegue entregar. Agora, fazer essa tecnologia virar de fato um tratamento de desejo para a pessoa, isso são pouquíssimos profissionais que conseguem. Na verdade, não é que poucos conseguem, mas poucos se empenham em entregar tratamentos diferenciados. E é isso que vai fazer com que você consiga rentabilizar na sua clínica. A gente vai fazer essa metodologia dos 10 mil em um dia e eu preciso te explicar esse processo, tá? Então, a valorização e ser ouvido são os principais fatores para que os consumidores procurem mais experiências. 73% dos entrevistados em uma pesquisa no mundo apontam a experiência do cliente como um fator importante nas suas decisões de compra. E no Brasil, esse índice alcançou 89%. As pessoas estão dispostas a pagar mais se você entregar uma experiência melhor e diferenciada para ela. 48% dos brasileiros aceitam pagar mais e ter mais conveniência e 36% do mundo pagariam mais por um atendimento amigável e acolhedor. Olha que interessante. Então, sabendo de tudo isso, vamos focar na experiência do cliente. O protocolo vocês já entenderam, a ciência por trás disso vocês também já entenderam. E agora, da mesma forma que vocês focaram em estudar como tudo isso acontece, vocês vão vir aqui comigo e entender o passo a passo e colocar a mão na massa na gestão e no marketing de vocês para fazer com que isso se rentabilize. Technology Day. A primeira coisa, escolher a tecnologia que tem o perfil da persona do seu negócio. Quando a gente fala em vender um tratamento, você sempre, quando você vai investir num equipamento, num produto, ou seja lá no que for para você oferecer para o seu cliente, se coloque no lugar do cliente. Então não é a sua opinião que vai ser levada em conta no todo, é como o cliente vai receber essa sua aquisição. Então você pensou em comprar um laser, tá bom? Esse laser, essa tecnologia, ela é destinada para o meu
para o meu perfil de persona? Eles estão procurando por isso no momento? Você avalia o poder de aquisição dele, a vontade que ele vai ter de fazer esse procedimento. Seus clientes, eles têm queixas que correspondem a essa tecnologia? Então é isso que você precisa levar em consideração primeiro. Depois que você escolheu a tecnologia, tem a ver com o seu cliente, tem a ver com o seu portfólio, tem a ver com o seu nicho de trabalho, pronto, a gente vai entender o que é que essa tecnologia trata. Quais são as queixas? A Dani já explicou para vocês e aí eu pego essas queixas e transformo em conteúdo. Vocês já viram, né? Por algum momento as pessoas falarem assim, ou você já se perguntou: nossa, eu posto todos os dias na minha rede social e eu não consigo vender pela rede social. Eu posto todas as tecnologias que eu tenho, todos os tipos de tratamento que eu faço, mas eu não faço venda por rede social. E aí, quando a gente para entender a rede social do profissional, é uma rede social em que só tem post de venda. E o cliente ele quer consumir, mas ele quer ser conquistado. E aí, a partir do momento que a sua rede social vira somente venda, para ele não é interessante, porque ele também entende que ele é só um número para você. Então, nós precisamos abastecer a rede social contando uma história sobre aquilo que você quer vender. Se você está trabalhando com uma tecnologia que é para rejuvenescimento, então vamos lá, vamos abastecer a história na nossa rede social. Ou seja, primeiro você coloca um rosto que pode ser aquelas imagens que você busca no próprio Google, onde tem uma pessoa, um lado do rosto dela está com bastante colágeno, rejuvenescido, e o outro está bem derretido, com rugas, com flacidez, com linhas de expressão, com manchas, enfim. E aí você coloca na sua rede social e começa a falar um pouquinho sobre as causas do envelhecimento da pele. Lá, isso no feed. E aí, enquanto isso, o seu story precisa estar conversando com o seu feed. Então, lá no seu story, você coloca essa foto também e faz uma enquete. Faz uma pergunta para a pessoa que está te vendo. Você se identifica? Você sente que o seu rosto está derretendo? Que as suas rugas estão aparecendo? Coloca lá sim e não como resposta. Quem responder que sim, olha lá, cliente potencial, que às vezes, né, a gente faz enquete, as pessoas respondem e você só acha bonito que alguém curtiu, que alguém comentou e você não leva isso adiante. A pessoa está sinalizando que ela tem aquela queixa. Então você precisa fazer alguma coisa com isso. Guarda esse cliente potencial, esse futuro cliente para você. Guarda ali, ó, escreve que ele se interessou. Por quê? Porque você vai mandar um direct para ele daqui a pouco para convidá-lo para ir na sua clínica, porque você daqui a alguns posts vai oferecer uma alternativa para o tratamento que ele busca, tá? Para a queixa dele. Então as enquetes vão super bem para você conseguir abordar. No dia seguinte, que tal uma dica que seja relevante e que seja gratuita? As pessoas gostam de conteúdos gratuitos de relevância. Então, você ainda não está vendendo o seu produto, mas você está se conectando com o seu avatar, com o seu perfil de clientes. Já que você falou sobre o envelhecimento e as causas do envelhecimento no primeiro post, o próximo pode ser algumas dicas para você evitar o envelhecimento da pele, como o uso de protetor solar. Você pode falar sobre as sleep lines, as pessoas amam saber desse assunto. Sleep line realmente faz com que a pessoa se identifique. O lado que você dorme, ele começa a vincar mais, ele começa a ter o aspecto de derretimento mais cedo do que o outro lado. Pô, a pessoa já pega e fala, tá falando comigo. É isso mesmo, o lado que eu durmo, de fato, ele já tá mais derretido, ele tá mais desnivelado do que o outro. Olha que legal, né? E aí, num outro dia, que tal uma dica de um produto anti-aging para ela utilizar na sua pele? Você está abastecendo e criando conexão com esse cliente de forma gratuita e ele está ali, só prestando atenção no que você está falando. Ele está se conectando e ele tem agora vontade de fato de ver a sua rede social.
até o momento que você mostra a oportunidade de cuidar desse envelhecimento com você, que já explanou o assunto, já mostrou autoridade, porque enquanto você está abastecendo o feed nos seus stories, você pode abastecer preparando a sala para um atendimento, pequenos takes dos próprios atendimentos que você está fazendo anti-aging com a tecnologia, até o momento que você vai oferecer de fato, que você vai vender. E você pode fazer essa venda de uma forma bem diferenciada. Ao invés de você usar a palavra venda, ao invés de você usar a palavra promoção, você usa a palavra convite. Eu quero fazer um convite para um dia especial. Vai ser o dia que você vai startar a sua tecnologia na clínica. E você pode replicar esses dias, o dia especial da tecnologia, todo mês, mesmo tendo a sua tecnologia diariamente. Mas é bacana você ter um dia especial para trabalhar o marketing, o dia especial da determinada tecnologia. Vocês já viram propaganda de carro? Então a concessionária, ela vende carro todos os dias, mas existe determinadas épocas que ela fala: não compre carro amanhã, aguarde até segunda-feira. Então você também pode fazer isso, porque você está criando uma oferta especial para o seu cliente num dia muito especial que você vai preparar de uma maneira muito especial. Então, faz um convite para o Technology Day e nesse convite você pode agregar, né? O Technology Day, ele vai ter a tecnologia lá disponível no dia e os 5 primeiros que agendarem o horário para fazer a tecnologia ganham junto, aí você associa algum outro tratamento. Um exemplo, tá bom? Fez o Technology Day de um laser de rejuvenescimento, ganha um spa dos pés. Por que eu gosto de colocar o spa dos pés na jogada? Porque a pessoa ela precisa ficar, por exemplo, nesse laser que eu estou imaginando, com um anestésico fazendo efeito no rosto dela. Enquanto esse anestésico está fazendo efeito, normalmente o cliente fica ou sentadinho numa sala, né, ou deitado, esperando ali o anestésico fazer efeito. Mas você pode sim oferecer um escalda-pés para ele, com um chá diferenciado, numa sala com uma música mais agradável, mais relaxante, e enquanto ele está ali fazendo o escalda-pés, o anestésico está agindo. Pronto, você já provocou uma experiência mais diferente para ele do que ele imaginava. Você pode também colocar como fez a tecnologia, ganha uma sessão pós-laser, uma sessão de peeling, por exemplo. Por que é interessante você vincular com necessidades que você vai indicar posteriormente? Porque já que ele vai fazer o laser, não abandona ele, não espera ele voltar por vontade própria para você ver se o laser agiu bem no rosto dele ou não. E você sabe que precisa de manutenção e potencializações de resultado. Então, se você oferece, por exemplo, e se couber com a sua tecnologia, uma sessão pós-laser que seja de um peeling, por exemplo, pronto. Você dá a primeira sessão, ele vai sentir a diferença, vai sentir a potência disso e aí você vende o restante das sessões pós-laser que ele vai precisar fazer. A venda fica muito mais fácil e além de você ter rentabilizado com a sua tecnologia, você amplia o teu ticket médio porque você está oferecendo algo que ele precisa e você deu uma oportunidade para ele, ou seja, você deu a primeira sessão, tá bom? Então, dentro do seu contexto, dentro da sua clínica, raciocina assim, o que junto com essa tecnologia eu consigo associar e consigo fazer consigo produzir um ticket médio maior. Pensa aí direitinho, tem N possibilidades, tá? Eu consigo fazer isso até com limpeza de pele, gente. Um exemplo muito bom aqui, ó. A minha limpeza de pele, ela é feita em 2 dias, ou seja, um dia eu avalio o cliente, faço a limpeza de pele, ele retorna em 1 semana para uma sessão de retorno. Essa sessão eu não cobro. Aí você fala, Laiane, você está perdendo dinheiro. Não, na verdade essa sessão de retorno é para de fato refinar a limpeza de pele, ver se precisou remover ainda alguma coisa e também eu já aproveito e já indico para ele, olha, agora eu acho que como a pele está bem limpinha, ela vai absorver super bem esse tipo de tratamento, seja um peeling anti-age, seja um laser, né?
super bom você preparar a pele para um laser e aí você já oferece, você já tem o cliente ali deitado na maca e você já consegue oferecer para ele uma outra coisa. Se você só fizer a limpeza de pele e deixá-lo embora e esperar a vontade dele de começar a fazer outra coisa, você está perdendo tempo e dinheiro. Então uma forma de você aumentar o ticket médio da sua limpeza de pele é colocar um retorno e dentro desse retorno você aproveita para oferecer outro tipo de tratamento, tá bom? Às vezes uma limpeza de pele, por exemplo, que na minha clínica custa R$400, no retorno eu ofereço um blend de peelings, né? Olha, eu sugiro que você faça agora para o seu tipo de caso 6 sessões de peeling. Então uma limpeza de pele de 400 começa a virar 2.000, né? Porque a pessoa está fechando um protocolo mais robusto comigo. Pense nisso. O que é que você pode oferecer no seu Technology Day que vai agregar valor, vai potencializar o efeito da sua tecnologia e também vai rentabilizar, vai fazer o seu ticket médio aumentar, tá? E lembra sempre que Technology Day precisa ter escassez de vaga. Então, quando você começar a falar sobre o Technology Day, sobre o dia do seu laser na sua clínica, o dia especial desse laser ou dessa outra tecnologia, coloque um número estipulado. Vagas limitadas, apenas os 5 primeiros, e vai abastecendo e alimentando a sua rede social, falando agora só tenho mais 3 vagas, para amanhã só tenho mais uma vaga para o nosso Technology Day. Escassez, demonstre escassez. Pronto, você fez o seu Technology Day, tem um café especial, diferente do que você oferece no seu dia a dia. Então você pode colocar lá docinhos, você pode colocar coisinhas naturais que você normalmente incentiva o seu cliente a comer. Monta um bifezinho bem tranquilo, o custo é super baixo, você pode colocar um bolo saboroso e bem saudável, um champanhezinho para ele tomar. Isso tudo vai criando e melhorando a experiência dele com relação ao seu trabalho, tá bom? Fez isso, entrou na sua clínica, foi recebido com um café especial, fez uma avaliação bem diferenciada e aí a gente também trabalha com experiência do cliente de que já não é mais a época de você fazer a sua avaliação com você de um lado da mesa e o cliente do outro lado da mesa. A avaliação é sentar do lado, é ouvir de fato o que está acontecendo com a vida dele, porque por trás de toda a queixa estética existe um outro contexto da vida envolvido nessa questão dessa queixa estética, que maximiza o olhar dele para essa queixa estética, e isso é importantíssimo de você entender. E também depois deitar o seu cliente, o seu paciente na maca, tocar na pele dele, colocar a lupa, sentir, mandar fazer movimentos, para daí então você sugerir o tratamento. Então a avaliação já não pode ser mais cada um de um lado da mesa. A avaliação precisa ter toque, precisa ter conexão imediata com o cliente. Isso também faz parte da experiência. Na hora que ele for querer comparar o seu trabalho com o de alguém, a primeira coisa vai ser o primeiro contato que ele tem com você, que é a avaliação. Então nessa hora você também ganha o cliente e você começa a aumentar aí o teu valor agregado na sua precificação. Atendeu o cliente, ofereceu diferenciais, colocou escalda-pés, colocou cromoterapia. Você pode colocar N coisas que não custam muito dinheiro, mas que fazem diferença. No dia seguinte, tem que ligar. Tudo bem? Tô aqui, passando aqui para saber como você se sente pós a sua tecnologia. Tá tudo bem, o seu rosto tá bem, o seu corpo tá bem, enfim. Seja lá o que você estiver tratando, mas precisa ligar no dia seguinte, gente. Cliente é relacionamento. A gente, quando sai com uma pessoa, gosta que a pessoa ligue no dia seguinte. Cliente é a mesma coisa. E são poucos os lugares que fazem isso e que os tornam diferenciados por isso. Então, mais uma dica para o seu Technology Day: ligar no dia seguinte para saber como é que o cliente está. E a partir daí, você consegue algo que é muito difícil, às vezes, de você conseguir de uma forma natural, que é o depoimento do seu cliente. Então, a partir do momento que você está sempre em contato com ele, perguntando como ele está, perguntando como a pele dele está reagindo,
Pronto, ele vai te responder, seja por áudio, seja por mensagem, e aí você tira um print, grava a tela. Por quê? Porque você tem um depoimento dele. O que acontece na clínica lá, e tô amando, eu já tô vendo diferença. Às vezes é o dia seguinte, né? A pessoa tá tão empolgada lá e eu já tô vendo diferença. E manda foto, e manda vídeo, escreve, que maravilhoso, tô sentindo a minha pele mudar. Nossa, não sabia que o resultado ia ser tão bom assim. As pessoas já estão comentando que eu tô diferente e tudo mais. Tudo isso gera conteúdo, gera depoimento. E muito melhor do que você falar o quanto você é bom, é quando as pessoas falam isso de você. E muitas vezes a gente fala, nossa, é tão difícil, né, pedir para a pessoa escrever um depoimento para mim, e às vezes acaba saindo tão artificial porque foi um pedido, mas a partir do momento que isso vira uma conversa natural, que você simplesmente mandou uma mensagem para perguntar como ela está, pronto, vira um depoimento muito natural que conecta muito mais o seu próximo futuro cliente, tá? Adquiriu bastante material, tem fotos do seu primeiro Technology Day, tem depoimentos do seu cliente, abastece a sua rede social com isso, né? Você preparou um dia muito especial e às vezes aquela pessoa que falou, eu acho que eu quero ir, mas eu não sei se eu devo ir agora, e aí deixa eu passar a oportunidade, mas ela tá de olho em você. E aí se você coloca que foi um sucesso, você coloca os depoimentos, se você puder trabalhar com fotos de antes e depois, você coloca resultados, enfim, pronto. Você já está alimentando aquela pessoa que ficou na dúvida do seu primeiro Technology Day para se preparar para ir para o próximo. Então, sempre contou a história, mostrou o que você pode resolver dessa queixa que a pessoa tem, mostra os resultados, mostra o dia acontecendo de forma bem diferenciada e aí você vai programar o seu próximo Technology Day. E o que é legal também, sempre quando você investiu numa tecnologia e vai fazer esse lançamento dessa tecnologia, marketing e tráfego pago. Para isso, esteja muito alinhado, saiba quem é o perfil, qual é o perfil do seu cliente, quem é o seu avatar, quem é a sua persona. Com isso, o seu marketing fica muito melhor alimentado com as informações minuciosas que você tem para ele conseguir direcionar esse tipo de tráfego. E é por isso que muitas pessoas falam, gastei muito dinheiro em tráfego pago e não tive retorno. Porque às vezes você, como líder do seu negócio, não consegue contar a história de quem são os seus clientes para a sua equipe de marketing, tá? Então, a chave, gente, é estudar com quem você está falando e para quem você quer vender. E aí a gente já teve já entreguei para vocês a estratégia de captação de rede social. Agora a gente vai para uma estratégia de captação dos próprios clientes da clínica. Então, como que eu faço os clientes que já estão em tratamento na clínica ou clientes que já fizeram tratamento, como é que eu abordo esse cliente para oferecer um dia de tecnologia muito especial, para oferecer o tratamento para ele? Listei aqui algumas coisas para vocês. Uma dessas coisas que se você não tem, você vai começar a fazer hoje, CRM, que é o cadastro de todos os seus clientes, mas coloca muita informação, o máximo de informação que você puder. E se não é você que faz o cadastro do seu cliente, se é a sua recepcionista, coloca lá, abastece quais informações ela precisa ter, além do cadastro convencional, onde ele mora, o telefone, RG, CPF, enfim. O que você precisa colocar lá como adendo? Qual foi o motivo que ele veio pela primeira vez? Então, por que ele te procurou? E da onde ele te procurou? Por quê? Porque você começa já a filtrar os seus avatares, a filtrar os seus nichos de cliente através do seu CRM. Então isso é muito importante. Quando eu tenho um CRM bem montado e já dividido por queixas, na hora que eu vou fazer a minha divulgação interna, eu já sei exatamente quem são as pessoas que eu tenho que dar mais atenção, que eu tenho que priorizar essa divulgação. Lista de transmissão no WhatsApp. Então sempre quando você for mandar uma mensagem para o seu cliente, se você tiver uma lista de transmissão já separada por nicho de clientes, pelos seus avatares, fica muito mais fácil de você acertar a comunicação com eles e começar a receber o eu quero, eu me interessei, me conta um pouquinho mais sobre isso. E quando você for mandar uma mensagem, tente não mandar mensagens robóticas. Tente sempre parecer que você está conversando só
com aquela pessoa, mesmo que seja uma lista de transmissão. Então nunca coloque. Tem uma oportunidade para vocês, sempre tem uma oportunidade para você. Convido você para vir na clínica participar do Technology Day. Você, que é o nosso cliente especial, vai saber em primeira mão do lançamento que a gente tem. Então, sempre conversar com a pessoa de forma individual. As pessoas gostam de exclusividade e isso participa do processo de experiência do cliente. Vídeos chamativos no status do WhatsApp. Nossa, Laiane, mas aí eu tenho que fazer vídeo para a rede social, vídeo para o meu WhatsApp? Na verdade, não. O que você conseguir colocar em Story, por exemplo, você consegue alimentar no status do seu WhatsApp. E isso, gente, parece uma grande bobagem, mas muitas pessoas olham constantemente o status do WhatsApp e, como elas já estão no WhatsApp, fica muito mais fácil, né? A gente fala que é venda quente. Fica muito mais fácil dela te acessar. Ela viu, sentiu vontade e já te contatou. Então, venda quente. Alimente o status do seu WhatsApp. Eu peço lá na clínica para as meninas para elas alimentarem o status do WhatsApp 3 vezes ao dia, principalmente, né, nos horários em que as pessoas começam a ver o celular. Então, de manhã, no meio da tarde, ali na hora do almoço, que todo mundo deu uma descansada do trabalho e pegou no celular para dar uma olhadinha, e no fim do dia. Com isso, o nosso status do WhatsApp aparece sempre, né, em primeiro lugar ali para o paciente poder alcançar a gente, tá? Então, todos os convites, todas as estratégias que você usa na rede social, replica no seu WhatsApp. Abordagem e convite feito pessoalmente pelos colaboradores. Sabe essa super aula que vocês acabaram de ter, esse super curso com a Dani? Essa riqueza de informações, ela não pode ficar retida. Então, você tem que chamar, sim, a sua equipe e replicar e passar todo o ensinamento para eles. E até mesmo a sua secretária, a pessoa que limpa a sua clínica, ela tem sim que participar de uma reunião onde você explica: olha, vai chegar uma tecnologia nova, essa tecnologia faz isso, isso e isso. Como fica bom, dê todos os detalhes, né? Às vezes a pessoa não precisa saber aplicar a tecnologia porque ela não trabalha com isso, mas ela está dentro do seu corpo clínico, ela está dentro do seu espaço e ela precisa te ajudar a vender, ela precisa te ajudar a divulgar essa tecnologia. Então, quando você não está na cena, a primeira pessoa que vai conversar com o seu cliente provavelmente é a sua recepcionista e aí ela precisa de todos os dados. Então, tabelinha, o que é a tecnologia, o que ela trata, quanto tempo de sessão, quem realiza a sessão, um breve relato sobre o passo a passo da sessão de uma maneira bem tranquila e como ela pode explicar sobre esse aparelho para o cliente. E isso não pode ser só falado. Tem que estar escrito, porque sempre quando ela for conversar com um cliente, alguém ligou para ela, mandou uma mensagem, tudo tem que estar na mão fácil para ela conseguir lembrar, porque são muitas coisas para ela lembrar e ela não é da área, então fica mais difícil de assimilar. Quando tem tudo escrito, mastigadinho, como é que ela conversa com o cliente, como é que ela oferece a oportunidade dele vir conhecer o aparelho, ela também é um ponto muito alto para fazer com que o seu Technology Day seja um sucesso. Vídeo na recepção. Enquanto as pessoas estão sentadas na recepção, elas estão ali em busca de entender o que é que tem na sua clínica, o que é que tem no seu espaço. Então elas ficam o tempo todo tentando ver se tem alguém ali dentro da sala, o que aquela pessoa está fazendo, no entra e sai de alguém, quando vocês estão trocando máquina de um lado para o outro, levando lençol de um lado para o outro, produto de um lado para o outro, a pessoa está curiosíssima para entender sobre aquilo. Então, por que não alimentar essa curiosidade dela, né? Não colocar na sua recepção vídeos que falem realmente sobre os tratamentos que você tem na sua clínica. Então, enquanto você está trabalhando, atendendo alguém, existe uma venda sendo feita lá fora, uma projeção de venda sendo feita lá fora. E aí, a partir daí, ela vai começar a ver e ela vai perguntar para quem, quando ela começa com a primeira curiosidade dela. Para a sua recepcionista, que é a pessoa que vai estar ali naquele momento na sala, na recepção com ela. Então, se a sua recepcionista estiver bem treinada, bem brifada,
ela já consegue responder de uma forma bem abrangente, né? Não de uma forma muito direta e minuciosa, mas ela já consegue transformar essa curiosidade da pessoa em um agendamento de uma avaliação. Então, treinamento de equipe é fundamental. E vídeos na recepção também. Olha, eu vou dar um exemplo de uma depilação a laser. Tinha uma paciente na clínica que ela ia fazer um botox com o nosso cirurgião plástico. E aí, enquanto ela estava aguardando na recepção, ficou passando o nosso vídeo de depilação a laser, que a gente coloca lá, que é indolor, que é uma depilação a laser muito boa. Eu coloquei todo o contexto da depilação a laser no vídeo, um depoimento de paciente na hora, a gente fazendo a depilação a laser nele, e ele falando, olha, realmente eu não estou sentindo dor nenhuma e tudo mais. E aí a pessoa viu e falou, olha, eu jamais, comentou com a nossa recepcionista, eu jamais teria coragem de tirar a minha roupa para fazer uma depilação a laser. Uma porque eu acho que é mentira, eu acho que dói mesmo, né? E outra porque eu tenho vergonha mesmo, acho que depilar a virilha, acho uma coisa muito íntima, eu não conseguiria. A minha recepcionista, muito bem brifada, né, falou, não, mas olha, eu garanto para a senhora que se a senhora experimentar essa depilação, esse laser, a senhora nunca mais vai querer fazer outra coisa sem ser isso. Além do que, além de não doer, o número de sessões são bem menores, porque o laser é mais potente. Enfim, a minha recepcionista me ajudou ali a vender. E a minha recepcionista tinha um aval, que eu já tinha deixado ela brifada também. Para cada pessoa que se interessar pelo procedimento, você pode dar uma sessão experimental para ela. E aí, a partir disso, é comigo. A partir do momento em que ela já está agendada, a gente faz o segmento do cliente. Pronto. A mulher que nunca ia tirar a roupa para ninguém, ganhou uma sessão, viu que tinha um cliente na TV falando que não doía e que foi maravilhoso, ela topou, aceitou o desafio e hoje é nossa paciente super especial de depilação a laser. Então faz muita diferença um vídeo colocando todos os seus tratamentos na sua recepção, tá? De preferência, vídeos que sejam produzidos dentro da sua clínica, dentro do seu espaço. As pessoas se conectam com o que é verdadeiro. Se você coloca um vídeo muito artificial, ou seja, que você vê em todas as clínicas o mesmo vídeo, pronto. Você vira mais um e você vira você apresenta um parâmetro de comparação. E quando você coloca um vídeo seu, da sua clínica, do tratamento sendo feito lá, você diminui o parâmetro de comparação. E com isso, você diminui aí a sua concorrência. Então essas são as formas de captação. E aí a gente vai para o encantamento do cliente, que foi o que eu falei lá no começo. As pessoas, elas compram experiências. Preparação da recepção. Lembra que eu falei? Um cafezinho bem elaborado, um champanhe para você brindar com a cliente e de preferência alguém, seja um estagiário, seja algum profissional que não esteja atendendo no momento ou a sua recepcionista, sempre tentando filmar, captar o máximo de imagens daquele dia e principalmente dos clientes se surpreendendo e gostando daquilo para você ter bastante conteúdo depois para trabalhar, tá? Então a organização de um brunch, treinamento da equipe para o acolhimento e o incentivo da venda. Quem vai fazer a tecnologia pela primeira vez com você está apreensivo, está ansioso e não precisa ser só você a pessoa que vai controlar essa ansiedade, essa apreensão. Então pode ser desde a recepção. Brifa, hoje é um dia muito especial, chama a sua equipe, conversa sobre o Technology Day, conversa que o paciente pode ter o quê? Ansiedade, pode ter medo, não sabe ainda, né? Aquela curiosidade, aquele medo do desconhecido, todo mundo tem que preparar o paciente. Então, de repente, a sua recepção pode ter aí um óleo essencial de lavanda para dar uma acalmada, para dar uma relaxada, para acolher, porque cheiro faz toda a diferença, a aromaterapia faz toda a diferença no seu tratamento. Começa a escolher aí algumas coisas que você sabe que vai encantá-lo. E a primeira dica que você pode dar para a sua equipe é não menosprezar o medo e a ansiedade da pessoa. Então, se a pessoa chegar e falar, eu vim fazer, mas eu estou um pouco com medo. Aí a pessoa fala, imagina, você vai ver, é maravilhoso. O melhor, ao invés de você menosprezar, é você falar, eu entendo. É o medo do desconhecido, mas pode ficar tranquilo que você está na mão de uma profissional
excelente, que vai te dar toda a segurança. E quando você vê o resultado, você vai ver que valeu muito a pena esse friozinho na barriga que você está sentindo agora. Pronto, é uma estratégia de acolhimento muito diferente, você não banalizou o medo dela, não subestimou e você acolheu, tá? Você e toda a sua equipe. Então treina todo mundo para todo mundo conversar a mesma língua. Oferta diferenciada. Então, no dia do Technology Day, tem que ter experiência diferente, tem que ter uma oferta diferenciada, uma precificação diferente, com um compre e ganhe, ou comprou a sessão da tecnologia, ganhou o home care, por exemplo, dá para você fazer parcerias com as empresas de dermocosméticos, conseguir um desconto bacana, precificar de uma forma diferenciada, então forma de pagamento diferenciada, valor diferenciado para o Technology Day. Compre e ganhe sempre uma outra sessão, um outro tipo de tratamento ou então um produto. Isso também vai fazer com que o seu Technology Day seja muito mais encorpado e tenha muito mais pessoas com vontade de ir lá entender por que esse dia é mais especial do que os outros dias da sua clínica. E precisa ter, tá? Precisa ser. Preparação da sala de atendimento. A gente falou muito da recepção. Vamos entrar na sala de atendimento com o nosso cliente agora? Então, quando é o Technology Day, esquece as outras tecnologias naquela sala. Tem que retirar todas as tecnologias da sala e aquele aparelho precisa ser o artista da vez. Só ele na sala, só ele como astro principal, ele precisa ser o objeto de desejo. Porque tem gente que vai no Technology Day, mas que vai só para conhecer, para saber como é, para fazer uma avaliação, mas ainda assim não sabe se vai fechar ou não. Então tudo tem que dar vontade, tem que focar no que é que você quer vender naquele dia. Então a sala só com o aparelho como destaque. Uma iluminação aconchegante, uma maca de preferência, se você tiver aí um lençol térmico ou se você tiver uma manta térmica que muitas pessoas usam em tratamentos redutores, por exemplo, coloque em cima da maca um pouquinho antes do paciente deitar, só para dar uma aquecida nela e não deitar naquela sensação gelada de um primeiro momento, tá? Maca massageadora. Tem umas esteiras massageadoras que vocês compram na internet, super baratinhas, que são esteiras vibracionais que vocês colocam na cadeira ou vocês colocam em cima da maca ou em cima da própria cama. Enfim, eu comprei, coloquei na minha maca. Então, enquanto o paciente está lá, naquela apreensão e tudo mais, ainda não é a hora da tecnologia, tudo que eu faço nele tem uma massagenzinha aí embaixo, massageando as costas, massageando as pernas, isso já vai acolhendo mais ele. E muita gente fala assim, nossa, só venho na clínica porque tem essa massagenzinha. Olha só, né? Às vezes uma coisinha que tem um investimento tão baixo, mas que faz uma diferença enorme no seu tratamento e também diminui a comparação com o seu concorrente, porque ele não tem essas questões que eu tô colocando aqui para vocês. Vamos ver aqui o que mais que eu coloquei. Música envolvente. Espelho, o escalda-pés durante a ação do anestésico com um chá especial. Música envolvente, gente, coloque uma música que tenha a ver com o contexto daquele dia, né? É um Technology Day, então coloque uma música que tenha força. Não vai botar um rock, mas uma música que tenha força, que tenha a ver com tecnologia, que seja moderna, né? Claro, no momento em que o cliente for para o escalda-pés, muda um pouquinho o contexto para ele dar uma relaxada e depois música moderna, música que tem a ver com o que está acontecendo no dia. Tecnologia, modernidade, ação, resultado, impacto no cliente. E espelho. A melhor coisa do mundo é quando o cliente vai fazer a avaliação com você, tá ali com a tecnologia na frente dele, já como exclusiva dentro da sala. Você começa a avaliar corpo e rosto, então vamos supor o corpo. Na hora que você avalia, pega um lápis branco, começa a riscar todas as questões que você está pontuando nele. Pontua com ele com o espelho. O cliente ama e se encanta com os riscos que você vai fazendo. Ele já vai te achando um artista e ele já tem vontade de melhorar tudo aquilo que você está desenhando. Então isso incorpora, deixa a sua avaliação muito mais presente, né, com
muito mais robusta e você consegue de fato uma conquista, uma autoridade muito melhor na visão do seu cliente, tá bom? Então risca o cliente, na hora que você estiver explicando o que você vai fazer, desenha nele e o espelho na frente ele já vai sentindo aquela transformação. Se ele estava em dúvida, é ali que é o checkmate, ele faz. Chá especial para você servir também enquanto está no anestésico. Hoje em dia a gente tem várias marcas que tem chás específicos para pele, chás específicos para o inchaço, um blend bem legal que você pode servir para contextualizar e fazer com que não seja apenas mais um chá igual em qualquer clínica de estética. Vídeo em tempo real, então não esquece, sempre alguém da clínica vai precisar estar ali filmando tudo, pegando todos os takes, os melhores momentos dos seus clientes e do Technology Day. Enviar mensagem no dia seguinte e orientação pós-procedimento. Isso poucas pessoas estão dando e é nesse momento que o cliente se acha mais um número. Então fez a tecnologia, fez uma tecnologia super atual, super moderna, bem robusta, mas ele não sabe o que ele tem que fazer, o que ele tem que usar e como ele tem que fazer dali para frente. Então, naquela mensagem que você vai mandar no dia seguinte, já aproveita, eu sei que na sua avaliação você já falou o que ele tem que fazer, você já indicou os produtos do pós-procedimento, mas cliente esquece, cliente tem memória curta. Então, enfatiza. Quando você for ligar no dia seguinte, fala, olha, vamos rever o seu pós-procedimento? A minha indicação é que você aplique os produtos e explica a forma que você quer que aplique. Se quiser, grava um videozinho seu, fazendo o passo a passo da aplicação, ele também vai se sentir super especial. E olha, eu gosto que massageie a região, se for o caso da tecnologia, pronto, explica qual é o tipo de massagem, ampara o seu paciente. Cliente tem memória curta, então quanto mais ferramentas você dá para ele se sentir sempre, mesmo à distância, sendo observado e acompanhado por você, mais feliz ele fica, mais você fideliza e o seu próximo Technology Day vai ter mais indicações de mais clientes e você vai muito além dos primeiros 10 mil reais em um dia. E aí, fez o seu Technology Day, teve propostas diferenciadas para a pessoa de fato fechar, encantou, recebeu, a equipe está feliz, atendendo todo mundo bem, deu atenção no pós-procedimento, agora chegou a hora de você entender o que isso te proporcionou. Então agora é hora de avaliar os resultados. Então, uma semana depois do Technology Day, relatório. Quantas pessoas vieram? Qual foi a sensação delas pós o Technology Day? E você tem tudo isso através dos depoimentos e do pós-atendimento que você dá. Quantas pessoas compraram? Quantas pessoas não compraram? Por que compraram? Por que não compraram? Como eu ajusto isso para que da próxima vez seja melhor do que foi agora? Quando você é gestor, quando você é empresário, dono do seu próprio negócio, você precisa encarar os números de fato e não ficar com medo. Tem gente que fala assim, eu não faço planilha porque eu tenho medo de ver meus números e ficar triste e não conseguir seguir em frente. Então, pronto. Tá precisando aí de uma aula de empreendedorismo, de incorporar o empreendedor que tem dentro de você. É sempre análise de números, análise de referências, do que o cliente gostou, do que ele não gostou. E o que a gente faz com isso? Evolui e produz de uma melhor forma num próximo momento. Constância. Poucas pessoas têm. Imediatismo. Todo mundo tem. Eu tenho uma frase do Bolt que eu amo, que eu treinei 4 anos, era algo assim, eu treinei 4 anos para correr alguns segundos. Tem pessoas que no primeiro ou no segundo mês já desistem do que se propuseram a fazer porque não viram um resultado imediato. Então, empreendedorismo, gente, é constância. Tem a tecnologia na sua clínica? Pronto. Trabalha ela diariamente, mas tenha estratégias para fazer dias específicos onde você vai fazer uma captação bem diferenciada e para isso você vai gastar energia. Energia gestando, energia entendendo marketing, energia produzindo conteúdo e depois energia avaliando os resultados, tá?
Você não pode se sobrecarregar e tentar fazer tudo. Líder de verdade chama a equipe e delega. Não adianta você falar e esperar que cada um entenda e se proponha a trabalhar de uma forma. Não. Você vai fazer isso, o momento que a pessoa vai fazer, o que ela vai fazer, como ela vai fazer e qual é o resultado que ela tem que te entregar. Quem não sabe delegar, não sabe colher os resultados e depois cobrar isso da pessoa. E o profissional, ele tem que te ver como um líder e não como um chefe. Senão, o ambiente dentro da clínica fica horroroso, vira um monte de fofoca e a sua clínica não foi para frente. O meu papel aqui é fazer você rentabilizar. E aí você fala assim, nossa, mas 10 mil é muito distante, Laiane. 10 mil para mim não dá. Eu vou dar um exemplo para vocês de que eu quase me desesperei, porque eu fiz várias tentativas até chegar nessa metodologia toda que eu passei para vocês. E aí, quando eu fechei a metodologia, quando eu estava conseguindo sempre, todo o Technology Day eu faturava mais de 10 mil, mais de 10 mil, mais de 10 mil, chegou um dia que eu fiz tudo que eu sempre faço nos Technology Day, e aí eu tinha 2 pessoas agendadas. Eu falei, não acredito. Como é que eu vou bater essa minha meta mínima de 10 mil reais num único dia, né? E é aí que entra o seu foco. Qual que é o seu foco e quem que são as pessoas que estão agendadas? Resumo, né, para vocês entenderem, era um dia de ultrassom microfocado. Uma pessoa fez um baby face e ela tinha ido só para fazer região dos olhos. Mas aí, ó, quando a pessoa vai para fazer região dos olhos, ela mesmo se avaliou, viu na internet que se fizer só os olhos vai ficar bom. Mas quando você mostra a autoridade, começa a riscar os pontos que você acha que precisam ser levados em consideração de melhoria para que o resultado do olho fique bom, ela fala, pô, eu preciso realmente fazer o restante do meu rosto. Então a gente fez ali outros pontos do rosto, que a gente chama de baby face, que não é um full face, mas bastante pontinhos no rosto. Pronto, já transformei aquele 1.000 em 3.000. Ah, bom, foi embora. Pô, mas ainda está muito distante, né? E eu só tenho mais uma cliente. Mas aí você avalia quem é a cliente, quem é a persona que está vindo aqui para eu atender. Pronto. Ela veio com a intenção de fazer somente o abdômen, porque era um pós-operatório tardio de definição, de lipo de alta definição, e eu sugeri, né, que ela cravasse mais ali o abdômen. Ela ficou com isso na cabeça, e aí no dia que ela chegou, a gente começou a arriscar, olha, aqui vai ser interessante também, aqui se a gente fizer uns pontinhos do ultrassom microfocado, a gente consegue uma resposta boa, aqui um macrofocado com um microfocado, e ó, se a gente suavizar um pouquinho o seu olhar, o seu rosto com o ultrassom microfocado aqui, eu te faço uma proposta mais interessante por você fazer várias áreas. Enfim, gente, concluindo, né? Ela que ia fazer somente o abdômen, ela fez abdômen, flancos, posterior de coxa, fez o procedimento no rosto, fez mais um procedimento injetável em glúteos e ela estava me falando, era próximo do Dia das Mães, que ela, dentro da empresa dela, era uma CEO de uma empresa multinacional, falou que estava pensando no que ela podia presentear as diretoras da empresa dela e que ela não sabia ainda, ela jogou no universo, sabe? Tô com uma questão aqui, não sei o que presentear as diretoras da minha empresa para o Dia das Mães. E aí o que eu fiz? Fiz uma proposta mega especial para ela presentear todas as diretoras da empresa dela com o próximo Technology Day, com a próxima tecnologia que eu ia ter dentro da clínica. Ela fechou, topou na hora e aí, além de eu bater a minha meta no dia, eu já tinha mais da metade da minha meta do próximo Technology Day batido. Então é isso, é você entender o perfil do cliente e mesmo que tenham só 2 pessoas, faça acontecer. Faça com que as coisas realmente criem uma energia de rentabilidade do seu negócio, tá bom? Eu quero que você coloque tudo isso em prática. Dá muito trabalho, mas se ter sucesso fosse fácil, todo mundo teria. Se você está afim de ter sucesso, se você está afim de rentabilizar de verdade, tem que colocar um dia na sua agenda
para você fazer gestão, marketing e entender e avaliar o seu negócio de verdade. A partir daí, a sua liderança fica mais tranquila, você consegue até ter uma saúde financeira muito melhor e conquistar o sucesso que você tanto quer e viver de estética. Pare de sobreviver da estética. Pare de nadar e tá sempre sem fôlego. Eu quero ver você vivendo de estética, alcançando seus objetivos, viajando para onde você quiser, comprando seus imóveis, comprando seus carros, enfim, vivendo de verdade. Mas ter sucesso dá trabalho. Porém, eu já encurtei metade do caminho para você. Eu fiz todos os testes desse Technology Day. Se você fizer tudo isso que eu estou falando, você vai conseguir alcançar, no mínimo, R$10.000 por cada dia da tecnologia que você colocar na sua clínica de uma forma muito especial. E eu tô aqui, para o que você quiser. Se você precisar de uma mentoria, de uma consultoria, pode me chamar. O meu Instagram, vai lá, _Dantas. Estou aqui para o que você precisar. Me chama, me envia um direct, consultoria, mentoria. O meu propósito é fazer você viver de estética. Da mesma forma que eu comecei como técnica e virei uma empreendedora, você também pode, tá? Conte comigo, aproveite todo esse conteúdo, reveja quantas vezes forem necessárias, coloca a cabeça no travesseiro pensando que amanhã você vai acordar e vai fazer a sua história ter um final diferente. Um beijo no seu coração e até mais!